Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui hoje, camisa do Palmeiras, para falar sobre quem é o maior treinador da história do Palmeiras. Isso mesmo. Ontem o Palmeiras conseguiu mais uma final, agora a final do Campeonato Paulista, a sua classificação após a vitória por 1-0 contra o Ituano no Allianz Parque. E o Abel Ferreira mais uma vez, escreve o seu nome na história palmeirense como treinador com o maior número de finais disputadas. 11 finais ao total, ultrapassando Vanderlei Luxemburgo. Bom, e essa história se discute muito, né? Quem foi maior? Abel, Vanderlei, Felipão, Oswaldo Brandão, entre outros nomes. Eu destaquei esses 4 nomes com o maior número de títulos e finais pelo Palmeiras. Evidentemente, cada um num período distinto do Palmeiras. O Oswaldo Brandão dirigiu o Palmeiras na pré-academia, durante a grande academia do Palmeiras. O Filipão trouxe a primeira Libertadores do Palmeiras, Copa do Brasil, na sua passagem em 98 inicialmente. O Luxemburgo foi aquele momento da famosa era Parmalat no Palmeiras, com o bi-paulista e bi-brasileiro de 93, 94, com aquela... Eu nem vou falar super time, né? Vou falar uma seleção. E também com aquele Palmeiras encantador do primeiro semestre de 96, não 2006, perdão, de 96, com mais de 100 gols marcados no Paulistão. E agora o Abel Ferreira, que chegou depois da saída do Luxemburgo, que teve Mano Menezes e assim por diante, entre outros treinadores, ele chegou e assumiu o Palmeiras e está até agora. Quebrando barreiras, quebrando recordes, quebrando preconceitos, e ele constitui agora no Palmeiras uma nova era, uma nova fase, a era Abel Ferreira. Bom, e para que a gente possa discutir isso de maneira sensata e com números, e antes que eu fale já a minha opinião sobre isso, eu entrei no portal Verdazo, né, que é Verdazzo, que eu vou compartilhar com vocês, e mostrar um pouco dos números de Oswaldo Brandão, Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo e Abel Ferreira. Beleza? Eu sempre gosto de fazer isso aqui, compartilhar o conteúdo, para que a gente possa juntos avaliar também as informações. Então, quando a gente entra aqui, começando pelo Oswaldo Brandão, né? Oswaldo Brandão, ele encerrou sua carreira muito jovem como jogador, aqui mesmo conta, aos 29 anos, precisou passar por uma lesão, uma cirurgia depois no seu joelho e tudo mais. Bom, mas vamos lá. Oswaldo Brandão ganhou 7 títulos no Palmeiras. Paulista de 47, Paulista de 59, Taça Brasil, que é o antigo brasileiro, 1960. Aí aquele super Palmeiras, né? 72, 73, brasileiro, Paulista de 74. Vale lembrar, tá, pessoal, que no passado o campeonato paulista tinha um peso muito maior do que tem hoje, então era um título sim de grande expressão. O Oswaldo Brandão, ele ao todo dirigiu o Palmeiras por 574 partidas, com 335 vitórias, 1.105 gols pró, 552 gols sofridos e um aproveitamento final de 66,8% com 7 títulos. Né? Ele também tem a sua história muito marcada pelo Corinthians, entre outros clubes, e teve mais de uma passagem pelo Palmeiras, ok? Aí eu venho aqui e vou mostrar também para vocês um pouco agora dele, Luiz Felipe Scolari, o famoso Felipão. Felipão, ele tem pelo Palmeiras conquistados 6 troféus, Copa Mercosul, Copa do Brasil, aquele gol épico do Oséias, né? Que ele chuta a bola lá contra o Cruzeiro e todo mundo achou que tinha saído. Libertadores de 99, no Palestra Itália, contra o Deportivo Cali, aquela Libertadores que consagrou o São Marcos. O Rio-São Paulo de 2000, Copa do Brasil de 2012, e depois ele acabou saindo, houve rebaixamento, etc. E Brasileirão de 2018, que ele deu aquela arrancada e conquistou o Brasileirão pelo Palmeiras. O Felipão dirigiu o Palmeiras por 484 partidas, com 237 vitórias, 843 gols pró e tomou 544 gols. Um aproveitamento de 58,1%. O Felipão, vale ressaltar, conquistou a primeira Copa Libertadores do Palmeiras em 99, então ele foi o campeão da primeira Libertadores do
Palmeiras. E ele pegou ali a fase final da Parmalat, né, o ano de 98, ano de 99, e que ele tinha na sua mão, em suas mãos, um grande time, né? O time de 99 a gente não pode negar, com Marcos, Roque Júnior, Júnior Baiano, Júnior, a gente tinha ali o Zinho, Alex, Oséias, Paulo Nunes, Euler, Evair, César Sampaio, Rogério. Bom, o Palmeiras tinha um super time na mão do Felipão para a conquista da Copa Libertadores, o Júnior na lateral esquerda. Então, assim, ele estava muito bem servido de jogadores para conquistar essa Copa Libertadores. E quando a gente olha o Pô fechou, né? O Lucha, muito emblemático na história do Palmeiras, foram 8 conquistas, Paulista de 93 e Brasileiro de 93, Paulista de 94 e Brasileiro de 94, Rio-São Paulo de 93, Paulistão épico de 96, Paulistão de 2008 e Paulistão de 2020. O Lucha gosta de ganhar o Paulistão. Ao todo, ele dirigiu o Palmeiras por 411 partidas, 244 vitórias, 810 gols pró e tomou apenas 372 gols, um aproveitamento de 67%. E destaca-se esse grande poderio ofensivo do Palmeiras na era Luxemburgo, né? Um time sempre marcando muitos e muitos gols. E o Lucha, ele tinha nas suas mãos em 93 e 94 um super mega elenco montado pela Parmalat, com Edmundo, Evair, Zinho novamente, tinha o Sérgio no gol, tinha a zaga com Antônio Carlos, Clebão, César Sampaio também, Cafu depois em 96, Roberto Carlos no Palmeiras. Cara, ele sempre teve grandes equipes em suas mãos. Na minha opinião, o melhor Palmeiras do Lucha foi o de 96, daquele primeiro semestre, né? Com Djalminha, Luizão, Miller, Rivaldo, aquele ataque fabuloso que ele tinha, Cafu na lateral direita. Bom, Flávio Conceição no meio de campo e assim por diante. E ele ganhou o Paulistão com sobras. Então o Luxemburgo aí também sempre pôde contar com grandes equipes em suas mãos. Em 2008, naquela era Trafic, que ele voltou, conquistou o Paulista, tinha um bom elenco nas suas mãos. Em 2020, ele pega esse processo já de Palmeiras com a Crefisa, Palmeiras nessa sua retomada dos últimos anos, tinha um bom elenco, ganhou o Paulista, revelou bons jogadores. Então, essa é um pouco da trajetória do Luxemburgo. Vale ressaltar que o Lucha também conquistou títulos pelo Corinthians, pelo Santos, Cruzeiro, entre outros times do Brasil. E ele, o homem do momento, o homem aí dos últimos anos do Palmeiras, muito cogitado até mesmo para a seleção brasileira, Abel Ferreira. O Abel comandou o Palmeiras em 174 partidas, com 102 vitórias, 288 gols marcados e 137 gols sofridos. 66% de aproveitamento. Porém, eu quero destacar, o ano de 2023, o Palmeiras está com um aproveitamento de 80%. Apenas 8 gols sofridos em 14 jogos. E se você pega 2022 e 2020, o Abel teve pelo menos ali mais de 70% de aproveitamento. Marcas extremamente relevantes. Vale ressaltar que o Abel nunca trabalhou anteriormente no futebol brasileiro. O Abel é um treinador em início de carreira, muito jovem, e ele já ganhou 2 Libertadores pelo Palmeiras. 2020, 2021, Copa do Brasil de 2020, Paulistão de 2022, Recopa Sul-Americana de 22, Campeonato Brasileiro de 22, Supercopa do Brasil de 23. Eu estava lá em Brasília acompanhando o Palmeiras. E aí, existe essa discussão. Ele já é o maior treinador da história do Palmeiras? Ele já é o melhor, o maior e etc. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vou voltar a tela para mim. E na minha opinião, sim, o Abel, ele é o maior treinador da história do Palmeiras. Muitos podem talvez falar assim, não, mas o estilo de jogo dele, o jeito que a equipe dele joga, e aí é algo, acho que é muito particular. O Felipão tinha um jeito de jogar, o Lucha tinha outro jeito, o Oswaldo Brandão tinha outro jeito. Eu não posso falar pelo Oswaldo Brandão, porque não ouvi, mas acompanhei o trabalho do Lucha e o trabalho do Felipão. Eram estilos de jogo completamente antagônicos. Porém, ambos conquistaram resultados. E o Abel tem algo nesse Palmeiras que é incrível, que chama-se a regularidade.
Dificilmente com o Palmeiras do Abel você imagina que o Palmeiras vai sofrer uma goleada e dificilmente você acredita que esse Palmeiras vai oscilar. Então, isso é muito importante para a conquista de títulos. Melhor do que jogar 3, 4 partidas em alto nível e depois não se manter, ou de ser um time muito instável, o Abel traz toda essa precisão para o time do Palmeiras. Um sistema defensivo quase que impecável e, na mão do Abel Ferreira, jogadores conseguiram evoluir demais profissionalmente, como Danilo, Zé Rafael, Danilo inclusive foi negociado, o Scarpa eleito melhor jogador do Brasil na última temporada, o Zé Rafael. Então, assim, o Piquerez que chegou e já comanda o Palmeiras ali na lateral, Mike, entre outros jogadores, Breno Lopes, Dudu, o Rony, que para mim é um dos grandes trabalhos do Abel Ferreira. E o que eu quero dizer com tudo isso? Quando você pega o time do Palmeiras, do Abel Ferreira, nesses últimos anos, né? E compara com o que o Filipão teve lá na sua primeira grande passagem, com o que o Lucha teve na sua primeira grande passagem, com o que o Oswaldo Brandão teve na mão, tecnicamente, talento por talento, o time do Abel é inferior. E isso só reforça o grande trabalho que ele tem feito. O trabalho de montar uma equipe muito forte, onde os talentos individuais não se sobressaem ao esquema tático, ao modelo de jogo que ele tem. Vale ressaltar que da temporada passada para essa, ele perdeu nada mais, nada menos que o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele perdeu o Danilo, que é uma revelação do futebol brasileiro, e não existiu essas reposições ainda. E mesmo assim, o time inicia a temporada avassalador. Tem tudo para conquistar mais um Paulista e o Abel conquistar mais um título e brigar fortemente pela Libertadores, pela Copa do Brasil e pelo Brasileiro. Então o Abel já conquistou todos os títulos que ele disputou pelo Palmeiras. Aí alguém vai falar, ele não ganhou o Mundial, etc. Pessoal, eu nem considero a disputa do título mundial porque a discrepância é muito grande, infelizmente, do nosso futebol com o futebol europeu. No cenário nacional e sul-americano, o Abel já conquistou tudo. E aí, o que me faz eleger o Abel o maior treinador da história do Palmeiras é que Felipão, Oswaldo Brandão e Luiz Felipe Scolari tiveram a oportunidade de trabalhar no Palmeiras por mais de uma vez. Então, essas conquistas não aconteceram em um único ciclo. Essas conquistas aconteceram por mais de uma participação, por mais de uma passagem no Palmeiras. E o Abel conquistou isso num curto espaço de tempo. Em 3 anos, o Abel já conquistou todos esses títulos em um único ciclo. O que destaca ainda mais o trabalho dele. Então, sim, na minha opinião, Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. Bom, já falei demais e eu gostaria de saber de vocês aí. Quem é o maior treinador da história do Palmeiras, na sua opinião? Tá? Acho bacana esse debate. Não é um debate que desmerece alguém ou faz alguém melhor ou pior que o outro, mas acho que é muito importante dar esses créditos ao português, ao Portuga, Abel Ferreira. Beleza, galera? Espero que tenham gostado deste conteúdo. Conto com a participação de vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para que a gente possa continuar crescendo e trazendo conteúdos para vocês. E era isso. Espero que gostem. Conto com a opinião aí de vocês. Valeu, uma boa semana para todo mundo. Até mais.